Olá, meu nome é Keren, eu sou monitora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre zoologia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o quinto filo, Molusca. Então se você ainda não assistiu os outros vídeos, volta lá e assiste porque é muito importante que você acompanhe as características de cada filo e quando uma nova característica evolutiva surge, certo? Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu irei falar sobre algumas características gerais do grupo, e na segunda parte eu vou falar sobre algumas características evolutivas, novidades evolutivas, e também como esse assunto pode cair no Enem, certo? Então, bora lá começar o vídeo. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula de hoje. E como eu falei para vocês, né, essa já é a quarta parte da nossa série. Alguns vídeos foram divididos em dois, então volta lá e assiste direitinho. E hoje nós vamos falar do filo Molusca. Então, eu vou começar falando para vocês alguns conceitos importantes. Então, os moluscos são animais de corpo mole, geralmente possuem concha, geralmente eles possuem concha, e o grupo ele está dividido em 7 classes, mas hoje nós vamos falar de 3 grupos mais importantes, mais conhecidos, que são a classe bivalvia, a classe gastrópoda e a classe cefalópoda. Então, eu trouxe para vocês aqui um representante de cada grupo, a vieira, que é a representante do grupo bivalve, o caracol, que é o representante do grupo gastrópode, e o polvo, que representa o grupo cefalópode. Então, é importante que vocês tenham em mente aqui esses representantes de cada grupo, porque quando eu for falar para vocês sobre as características, elas vão diversificar para esses 3 grupos, certo? Então, pensando aqui, ó, a vieira, certo? Direitinho, que é um animal céssio. Nós temos aqui o caracol, né, que é um animal que se locomove e tem essa concha, e o polvo, que é um animal, né, de vida aquática que a gente vê que ele não possui concha, certo? Então, o corpo de um molusco típico apresenta 3 partes principais: a cabeça, o saco ou massa visceral e o pé. Essas 3 partes, elas vão acabar apresentando algumas variações a depender do grupo. Então, bora aqui pensar junto comigo. É muito importante que um aluno do Enem, ele consiga contextualizar os assuntos, certo? E que ele também consiga fazer ligações entre os assuntos que vocês veem em sala de aula. E a zoologia e a evolução têm tudo a ver. Na verdade, uma acaba se misturando com a outra, né? Afinal, a gente vê nos filos o surgimento de características evolutivas. E o que quer dizer isso? Então, bora lá, né? Dar uma puxada da evolução. Então, nós vemos aí diversos, inúmeros seres, né, que estão adaptados ao meio ambiente onde eles vivem. E essas adaptações, elas levaram milhares e milhares de anos, né, para chegarem aonde chegaram hoje. Então, não foi do dia para a noite. E como é que essas adaptações elas surgem? Então, os indivíduos estão o tempo todo sofrendo mutação. E algumas dessas mutações podem levar a adaptações benéficas. Então, a partir do momento em que surge uma mutação aleatória, é muito importante vocês entenderem isso. As mutações, elas não surgem porque o indivíduo quer. Então, o indivíduo quer muito voar, o indivíduo quer muito andar, o indivíduo que rasteja, e aí ele quer muito uma mutação. Não, as mutações são aleatórias. E aí surge uma mutação aleatória. Essa mutação aleatória faz com que esse indivíduo agora tenha uma adaptação benéfica, que faz com que ele se torne mais apto no ambiente ali onde ele vive. Então, ele sofreu uma mutação, essa mutação faz com que ele consiga sobreviver mais ali naquele ambiente e, por causa disso, consequentemente, ele vai se reproduzir mais. Então, se ele se reproduz mais, né, ele consegue passar ali, né, adiante os seus genes em uma quantidade de vezes maior. E se ele está passando os seus genes para frente, ele também pode passar essa característica boa, né, essa adaptação. E aí os seus descendentes também terão essa adaptação e assim por diante. Então, a partir do momento em que essa adaptação faz com que esse indivíduo se torne mais apto para sobreviver ali naquele local, por causa da seleção, né, natural ali mesmo do ambiente, esse indivíduo vai sobreviver mais, vai passar mais suas características para frente, e essa adaptação vai acabar se fixando na população. Então,
O que é uma característica boa, né? Uma característica que faça com que ele sobreviva mais. Uma característica de defesa, uma característica de ataque, uma característica de economia de energia. Então, os indivíduos, eles são tão diferentes, tão adaptados, porque em algum momento essa adaptação surgiu, tornou esse indivíduo mais apto e ela acabou ficando ali naquela população. Então, quando a gente pensa, né, trazendo isso para dentro do filo molusco, né, do grupo, né, dos moluscos, os moluscos é um grupo muito diversificado. E aí, por causa disso, né, diversas adaptações surgiram ali entre os grupos. Então, a gente vai ver que um mesmo componente, né, uma mesma parte ali, ela sofreu adaptação, né, para os diferentes grupos, para que aqueles grupos se adaptassem melhor ao ambiente. Então, por exemplo, a cabeça. A cabeça, ela está relacionada diretamente com a busca ativa por alimentos. Por quê? Porque na cabeça está concentrado, né, ali órgãos sensoriais que fazem com que esse indivíduo perceba o ambiente. Então, como os gastrópodes e os cefalópodes são indivíduos que se locomovem e precisam buscar o seu alimento, eles possuem uma cabeça bem desenvolvida. Enquanto que a avieira, como eu mostrei para vocês, o grupo bivalve, eles são indivíduos sésseis, indivíduos filtradores. Então, eles não precisam ir em busca do seu alimento. Então, a cabeça, ela é praticamente inexistente nesse grupo. Então, a gente vê uma adaptação, né? A gente vê as características evolutivas diretamente dentro ali do grupo molusco, né? Fazendo causando essa diversidade. Então, a gente tem aqui, né, na cabeça, os tentáculos, por exemplo, nessa figura, a gente vê os tentáculos. Nesses tentáculos tem células quimiorreceptoras, tem também células táteis, né, que esse indivíduo vai perceber o ambiente. A gente vê também um anel nervoso. Então, esses indivíduos, eles possuem o sistema nervoso em forma de gânglio. Esse gânglio está em forma de um anel, né? A partir desse anel, a gente vê ali extensões de cordões nervosos que passam por todo o corpo do indivíduo. A gente está vendo aqui, né, o cordão nervoso visceral e mais embaixo o cordão nervoso do pé. Então, como eu falei para vocês, enquanto que as vieiras, animais filtradores, eles não precisam se locomover, os gastrópodes e os cefalópodes sim. Então, por causa disso, o pé também vai ter uma função diferente em cada grupo. Então, o pé é uma estrutura musculosa que difere de função a depender do grupo, como eu acabei de falar para vocês, enquanto no gastrópode, né? Lembra que o caracol é um indivíduo que faz parte do grupo gastrópode. Ele precisa se locomover, né, por deslizamento, então ele usa esse pé para locomoção. Os cefalópodes têm esse pé dividido em forma de tentáculos. E esses tentáculos, eles servem tanto para a captura de alimento, como para a locomoção. Enquanto que os bivalves usam o pé ou para cavar ou para se fixar, porque são animais sésseis, animais que não se locomovem, eles estão fixados em substrato. Então, a água vai passar por eles vão filtrar, né, os nutrientes ali da água, enquanto que os gastrópodes precisam ir em busca do seu alimento, e os cefalópodes também. E como os cefalópodes, eles são animais estritamente carnívoros, eles precisam, além de capturar a sua presa, né, eles também precisam fazer isso de uma forma mais ágil. Então, por causa disso, eles têm esses tentáculos também e outras modificações no seu corpo. Uma outra parte que eu falei para vocês também é o saco visceral. Então, a gente tem aqui, ó, o saco visceral. O saco visceral, ele vai alojar, né, os órgãos internos dos moluscos. E acima do saco visceral, vai haver uma delimitação. Essa delimitação, ela é dorsal, e o tecido que delimita, né, o saco visceral é chamado de manto. Nele vai haver células, né, que são células secretoras. Essas células secretam tanto muco como uma secreção calcária, que é a responsável pela produção da concha. Então, essa concha, né, ela é feita de carbonato de calcário. Além disso, o manto também, ele pode se estender além do saco visceral. E aí, quando ele se estende além do saco visceral, isso vai fazer com que haja essa cavidade. E essa cavidade, ela é muito importante, porque nela vão desembocar algumas estruturas que são estruturas excretoras, né? A gente vê aqui, por exemplo, o ânus,
né? O que ele vai excretar, o que ele comeu, o que ele não precisa mais. E a gente também vê aqui os poros excretores, que vão excretar, por exemplo, a amônia. Então, além disso, né, a gente vê também nessa cavidade um órgão do sistema respiratório que é a brânquia, né? Uma estrutura do sistema respiratório, perdão, a brânquia. Então, essa cavidade do manto, ela é uma estrutura importante dentro do corpo do animal. Certinho? Então, é isso. Esse vídeo agora eu vou interromper ele por aqui e eu vejo vocês no segundo vídeo. Certo? Tchauzinho!